O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, 16 de maio de 2021, no 7º domingo da Páscoa, queremos pensar sobre o tema Ide e Evangelizai. Com a festa da Ascensão, celebramos e revivemos hoje o final da missão terrena de Cristo e o início da missão da Igreja. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Neste dia tão especial que o Senhor nos presenteou para buscarmos e ouvir a sua palavra. Sim, amanheceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. Celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos, invocando a presença de Deus. Santo Deus, cheio de graça e poder, queremos, Senhor, a Tua presença e companhia neste culto. Abençoa a todos e, em especial, os que estão participando ou assistindo. Recebe todo o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência.
Bondoso e amado Senhor, somos gratas a Ti por nos acolher como filhas e amadas. Mesmo não merecendo tamanha graça, o Senhor nos acolhe quando nós cometemos o delito do pecado. E nós sabemos muito bem que o nosso pecado nos separa da presença gloriosa do Senhor. Pedimos perdão pela nossa desobediência, quando não levamos a sério a Tua palavra. Que o ato redentor possa nos limpar e purificar dos nossos pecados que aqui confessamos. Ouça, Senhor nosso Deus, a nossa oração, que por Seu amor possamos receber o perdão e a misericórdia. Amém. Anúncio do perdão. O Senhor ouve e acolhe o clamor daqueles e daquelas que o buscam de todo o coração, daqueles e daquelas que reconhecem carentes e necessitados da sua presença. A palavra de Deus nos diz: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele perdão dos seus pecados. Por isso, anuncio que os seus pecados estão perdoados. Amém. Que a paz esteja com todos, amém?
Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faz com que, Senhor, tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em teu nome oremos. Amém? Vamos fazer uma oração por iluminação da palavra. Nós temos o pregador hoje, o reverendo Rômulo. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Ó Deus amado, ó Deus querido. Neste momento, Senhor, que vamos iniciar o nosso momento de prédica, eu quero, Senhor, te pedir uma bênção especial para o orador, meu Deus, o reverendo Rômulo, para que ele não fale somente de si, mas que ele fale inspirado no teu santo nome, Senhor. Orienta, ó Pai, faz com que, Senhor, a palavra ministrada por ele chegue em nossos lares, em nossa vida, para que a gente possa ficar, Senhor, revigorado, ó Pai, de tudo que nós precisamos. Nós não sabemos, Senhor, a necessidade de ninguém, ó Deus, mas Tu é quem conhece, ó Pai. Nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos nas Tuas escrituras, ó Deus. Orienta o nosso reverendo Rômulo, para que ele possa, Senhor, falar muito bem e inspirado em Teu santo nome, em Teu santo Espírito. É dessa forma, Senhor, é com esse Espírito que Te oramos e que Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Vamos ouvir a leitura que se encontra em Salmos 1. Como é feliz aquela que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ela faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Leitura bíblica que se encontra no livro de João diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me dês dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nessa manhã estaremos recebendo o Reverendo Rômulo, que é obreiro fraterno da Igreja Presbiteriana Independente, que serve ao Senhor na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador e tem ajudado o nosso presbitério nas suas ações, no anúncio da palavra de Deus. E é por isso que rogamos ao Senhor que o oriente para que nessa manhã sejamos edificados, abençoados pela palavra de Deus. Reverendo Rômulo tem também doutorado na área de ciências sociais e pedimos ao Senhor que através da sua voz, a voz de Deus, seja realidade nessa manhã em nossa vida. Amém. Paz e graça, irmãos e irmãs da IPU de Muritiba e de outras comunidades que nos assistem nesse momento, para que juntos possamos adorar, glorificar, aprender mais do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho pensado um pouco nesses dias a respeito da igreja, do povo de Deus chamado igreja, que se reúne em seu nome, adora em seu nome, proclama a palavra em seu nome. Eu tenho pensado exatamente nessa igreja a partir daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos colocou no Evangelho de hoje, quando ele, ao orar ao Pai, ele diz: ó Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, a partir da oração intercessória de Jesus Cristo. Eu tenho pensado na igreja a partir daquilo que a igreja tem sido, tem falado, tem vivido nos dias atuais. Tem sido triste perceber que muitas pessoas no mundo inteiro defendem uma ação que não gera vida. Defendem uma ação que promove morte, seja apoiando ações de desmatamento, seja apoiando ações que levam as pessoas a destruírem a vida do outro, sejam apoiando ações que possibilitam o destruir a vida, com matanças, com ataques a povos inteiros, a destruição de populações. E eu fico pensando como muitas vezes igreja, ou aqueles que se colocam na posição de ser igreja, como essas pessoas apoiam práticas que não geram vida. E que tipo de testemunho essas pessoas dão em nome de Jesus Cristo? Pois bem, irmãs e irmãos, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre a ideia de testemunho. A ideia de testemunhar. Quando Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, diz: ó Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, eu e o Pai somos um. Eles estão ali para falar da gente, para mostrar quem nós somos, mostrar o nosso amor. E em João capítulo 13,
Jesus vai dizer que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eu fico pensando que tipo de testemunho nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos partilhando, estamos dando a essa sociedade que estamos inseridos, que estamos diretamente relacionados. Pois bem, é sobre testemunho que eu quero pensar com vocês. E eu vou me reportar ao texto de Atos, capítulo 1, quando a escolha do apóstolo Matias, um apóstolo tardio. A Escritura nos diz, em Atos, capítulo 1, quando vai se escolher Matias, o versículo 21 de Atos 1 nos diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até ao dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram 2 nomes. José, chamado Barsabás, cognado Justo, e Matias. Mas percebam o critério. Desde o batismo de João até quando o Senhor foi levado aos céus, o Senhor subiu aos céus, até então, aquele devia ter acompanhado Jesus, acompanhado os apóstolos, ter ouvido, vivido, convivido, estado ao lado do Senhor para ser testemunha. E este seria escolhido apóstolo. Dentre aqueles que estavam ali, as 120 pessoas aproximadamente, 2 nomes foram escolhidos: Matias e José. Então, o critério era ter andado com Jesus. Critério para ser testemunha. E a palavra testemunha é muito interessante, porque ela traz a ideia de mártir. E o mártir é aquele que dá a vida em favor de uma causa. No caso, dá a vida em favor de Jesus Cristo. Mas a vida aqui não é limitada apenas a entregar a vida física, mas é toda a sua existência. É aquele que tem uma existência dedicada ao Mestre, a ponto de levar até as últimas consequências a condição de ser testemunha de Jesus. E para poder ser testemunha de Jesus, era preciso ter andado, convivido, partilhado, tido experiências marcantes com Cristo Jesus para ser testemunha. Então, irmãos e irmãs, a primeira coisa, Deus quer homens e mulheres que sejam testemunhas. Deus chama homens e mulheres para testemunhar a seu respeito. Mas só pode testemunhar quem conviveu, quem tem experiência marcante, quem passou pelos momentos da existência com Jesus. Viu Jesus andar sobre o mar, viu Jesus multiplicar os pães, viu Jesus Cristo pregar às multidões, viu Jesus Cristo perdoar a mulher adúltera, viu Jesus conversar com a mulher samaritana, viu Jesus curar a filha de Jairo, viu Jesus trazer uma palavra com o chamado jovem rico. Pessoas que testemunharam, que viveram, que passaram pela experiência real com Cristo Jesus, são chamados a serem testemunhas. Então, primeira coisa, Deus quer pessoas que conviveram com Jesus, tiveram experiência marcantes com Jesus. Ser testemunha não é apenas se autodeclarar cristão, não é apenas se autodizer eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou igreja. É muito mais do que isso. Ser testemunha é ter vivenciado a experiência do Cristo vivo, aquele que acompanhou Jesus até a ressurreição. E para poder chegar à ressurreição, passou pela cruz. Morte e morte de cruz. A testemunha viveu a cruz de Cristo e viu a ressurreição do Senhor Todo-Poderoso. Deus quer chamar testemunhas. Deus chama testemunhas. Tinha um colega meu de seminário, faz muito tempo isso, que dizia assim: Deus não chama crentes, Deus chama discípulos e testemunhas, homens e mulheres que viveram a experiência real com Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Deus chama
testemunhas. Como ali os apóstolos estavam a escolher quem iria ficar no lugar de Judas. Porque Judas e tantos outros ficaram pelo caminho. Mas para dar testemunho, para ser mártir, precisa ter essa experiência real e concreta com Cristo Jesus. Esta é a primeira coisa que Deus quer de nós. Deus nos chama a sermos testemunhas. A segunda coisa que o ser testemunha implica é que o ser testemunha vai dar continuidade a esta obra de Cristo Jesus. A experiência com Cristo necessariamente leva as pessoas a dar continuidade a essa relação, dar continuidade a esse ministério. Por isso, quando nós olhamos para aqueles que se autodenominam cristãos hoje em dia e apoiam práticas de morte, apoiam invasões, apoiam destruição, nós não conseguimos ver nessas pessoas a prática do ministério de Jesus Cristo, a continuidade do ministério de Jesus Cristo. Não dá para pensar um cristianismo que apoie a morte, que apoie a violência, que apoie a destruição de lares, que apoie o não respeito à vida. Não dá para pensar um cristianismo de apoio à exclusão de pessoas da comunidade religiosa. Porque o Evangelho é o Evangelho de amor, é de vida, é de partilha, é de aconchego, é de aproximar-se, é de cura. E os exemplos que aqui eu citei, a filha da cura de Jairo, o perdão da mulher adúltera, a aproximação da mulher samaritana, os exemplos que aqui eu citei do ministério de Jesus Cristo, daquele que é testemunha que deve ter acompanhado o ministério de Jesus Cristo, é o ministério do acolhimento, do cuidado, do amor, do respeito às diferenças, do respeito à condição do outro, porque esta é a vida em Cristo Jesus. Ser testemunha implica em dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Então, não dá para pensarmos um cristianismo ou algo que se autodeclare cristianismo sem ser um cristianismo de acolhimento, de apoio, de cuidado, de respeito, de valorização à vida, que rejeite essas ações que levam à morte, que promovem a morte, que promovem a exclusão, que promovem discriminação. Não tem como pensarmos em cristianismo sem o testemunho real de Cristo Jesus. Primeira coisa, Deus chama testemunhas, homens e mulheres que viram, que conviveram, que tiveram experiência viva com Jesus. E Deus chama homens e mulheres a serem testemunhas para dar continuidade ao ministério, continuidade à propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E para concluir, Deus quer que essas testemunhas façam novas testemunhas. Deus quer que essas testemunhas, esses que viram, esses que partilharam uma experiência pessoal com Cristo Jesus, e estes que propagam e vivem dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo, Deus quer que esses façam novas testemunhas. Deus chama mulheres e homens para dar continuidade ao ministério de Jesus, para fazer com que outras pessoas conheçam o grande amor de Cristo Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, e aí vamos ver o início da igreja, encontramos ali em Atos capítulo 2, a expressão de que o Senhor, dia a dia, acrescentava aquela comunidade religiosa, acrescentava a igreja que estava se iniciando, acrescentava os que iam sendo salvos. O testemunho, a propagação do amor, a continuidade do ministério de Jesus Cristo fazia com que outras pessoas tivessem experiências com Cristo, outras pessoas fossem chamadas a serem testemunhas e somasse com a igreja no processo de crescimento da igreja de Cristo. As testemunhas que viveram a experiência, que dão continuidade ao ministério de Cristo, são chamadas a proclamar esse evangelho e convidar novas pessoas para serem novas testemunhas. Homens e mulheres chamando homens e mulheres. Mulheres e homens partilhando o amor de Deus a mulheres e homens. Isso é ser testemunha. Ser testemunha não é apenas se autodeclarar que é a igreja e apoiar práticas de exclusão, apoiar práticas de destruição. Ser testemunha é viver o amor de Deus, é ter tido a experiência viva com Cristo, é dar continuidade à obra de Jesus e chamar pessoas
para viver esse reino de paz, de amor, de justiça, de partilha, de cuidado, esse reino de partilha de vida. Que Deus nos faça, mulheres e homens, testemunhas vivas de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma vida repleta de paz e bênção. Como resposta à palavra que acabamos de ouvir, e movidos pelo Deus de amor, queremos agora confessar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Nosso mestre seguir no caminho dos céus. E no seu bom conselho, o vigor renovar. Diligentes fazendo o que Cristo ordenar. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te diga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos do teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santo qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te diga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz me chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te diga, respondo, eis-me aqui. Ó nosso Senhor, nós apresentamos diante de Ti as nossas intercessões e suplicamos os Teus favores sobre os profissionais de saúde que continuam se dedicando a um trabalho árduo
de atendimento das inúmeras vítimas desta pandemia que nos assola. Dá a eles força, Senhor, nós te pedimos. Suplicamos, Senhor, pelas professoras e professores que essa semana retornaram aos seus trabalhos. Que o Senhor também dê o seu suporte a cada um deles, a cada uma delas, e esteja conduzindo-os na educação das nossas crianças. Que o Senhor também tenha misericórdia das crianças que ainda não foram vacinadas e nem têm perspectiva de tão cedo serem vacinadas, mas que, infelizmente, pela situação, precisam retornar aos seus afazeres escolares. Nós te suplicamos, Senhor, pelas 420 mil famílias enlutadas que choram a morte de seus filhos, filhas, pais, mães, tios e tias e tantos entes queridos. Que a tua graça, Senhor, o teu consolo seja sobre eles e sobre elas. Nós intercedemos também, Senhor, pelo nosso povo brasileiro, para que, o quanto antes, cada brasileiro, cada brasileira seja vacinado e que possamos, então, finalmente, seguirmos seguros da nossa saúde, com a bênção do Senhor sobre nós. Nós te suplicamos, Senhor, por fim, por aqueles homens e mulheres que se dedicam à obra missionária, à ação de fazer o teu evangelho libertador conhecido em todos os lugares. Especialmente, Senhor, suplicamos pela expansão missionária da nossa querida IPU, que o Senhor abençoe cada um e cada uma dos pastores e pastoras que têm se dedicado a essa obra, que o Senhor fortaleça a cada um e cada uma delas. Essas são, Senhor, as nossas intercessões e nós colocamos-as diante de Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, e fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja atrás de ti para te livrar da falsidade das pessoas má. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar enquanto estiveres triste. Que o Senhor esteja abaixo de ti para te levantar quando caíres. Que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma semana abençoada. Vamos na paz do nosso Senhor e sirva ao Senhor com alegria nesta semana. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão.